Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de fertilizantes. Eu vou conversar com César Roberto Guimarães de Oliveira. Ele é o gerente de vendas e marketing da Agritec. E nós vamos falar da Agritec, que registrou um crescimento de quase 18% na venda de tratores para a agricultura familiar. Eu vou também falar da situação da inadimplência do setor agropecuário, vamos dar um giro pelo mercado do boi gordo, ou melhor, da produção de carne vermelha, e você vai ver como estão os recursos para a safra brasileira, recursos financeiros. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi gordo, ou melhor, da produção de carne vermelha. O informativo Tem Boi na Linha, que é publicado pela Scott Consultoria, apontou estabilidade nas cotações do boi gordo em São Paulo após uma semana de movimentações moderadas no mercado. E segundo a análise do boletim da Scott, ao longo da primeira semana de dezembro, o mercado registrou altas de R$ 2,00 por arroba para o boi gordo e R$ 1,00 por arroba para o boi China, enquanto a vaca e novilha permaneceram com preços inalterados. A consultoria Scott, ela atribuiu o cenário à boa demanda por carne bovina no mercado doméstico e também pelo bom desempenho das exportações, somados a uma oferta compatível com a procura na semana passada. Os negócios ocorreram em ritmo mais lento, comportamento considerado comum para o dia da semana. A Scott Consultoria relatou que frigoríficos com escalas mais alongadas ofertam valores abaixo da referência, mas mesmo assim a ponta vendedora manteve firmeza nos preços pedidos. Dessa forma, as cotações permaneceram estáveis na comparação diária para a segunda semana de dezembro. O viés indicado era de preços firmes e demanda consistente. No mercado externo, as exportações de carne bovina in natura alcançaram 318 mil toneladas em novembro, superando pela terceira vez seguida a marca das 300 mil toneladas. A Scott Consultoria apontou que o resultado posicionou o mês como o segundo maior volume da série histórica, ficando acima de setembro e atrás apenas de outubro, com diferença de 2.000 toneladas. Segundo a consultoria, o volume embarcado em novembro foi 39,6% maior que o do mesmo mês do ano de 2024. A média diária atingiu 16.700 toneladas e o preço da tonelada ficou em $5.500, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. E agora nós vamos falar do mercado de fertilizantes. De acordo com dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, publicado as entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro, elas atingiram 5,3 milhões de toneladas em setembro, uma alta de 11,3% frente ao mesmo mês do ano anterior, ficando um pouco abaixo da média histórica mensal. Os volumes comercializados de fertilizantes estão crescentes este ano, à medida que os produtores brasileiros ampliam a área plantada com soja, principal cultura do Brasil, para um patamar recorde da temporada 25-26. Além disso, com uma alta nos custos, agricultores buscaram adubos de menor custo e menos concentrados, mas que envolvem maiores volumes. A ANDA, Associação Nacional de Difusão do Adubo,
ela não fez comentários sobre as razões do crescimento nas entregas. Pelo terceiro mês consecutivo, as entregas superaram o patamar de 5 milhões de toneladas, um pouco abaixo do recorde mensal de 5,5 milhões de toneladas de agosto de 2023, segundo números da associação, que representa empresas como Mosaic e Iara. No acumulado do ano até setembro, as entregas de adubos, elas somaram 35,8 milhões de toneladas, com uma alta de 9,3% em comparação com o igual período do ano passado. O Brasil, que importa grande parte dos fertilizantes consumidos, importou 3,9 milhões de toneladas em setembro, uma queda anual de 7,4% e 31,4 milhões de toneladas nos 9 primeiros meses do ano, uma alta de 8,4%. A produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou setembro de 2025 em 713 mil toneladas, avanço de 6,2%, enquanto no acumulado do ano somou 5,5 milhões de toneladas, um crescimento de 6,6%. E agora vamos falar de recursos para a safra brasileira. Recursos financeiros. Apesar da disponibilidade teórica de recursos no Plano Safra, o dinheiro não está chegando à ponta. Entre julho e outubro, as contratações registraram uma retração de 17%, um dos piores desempenhos dos últimos 5 anos. O diretor da CNA atribuiu esse travamento às exigências bancárias mais rígidas, à Selic elevada e à alta alavancagem dos produtores. O custo efetivo do crédito disparou. Um produtor do Pronaf, por exemplo, que deveria acessar taxas de 6,5% ao ano, acaba pagando um custo final de 22,5% em operações de custeio de milho, devido aos custos de transição. Outro ponto crítico abordado foi o uso distorcido da recuperação judicial. A CNA criticou o que chamou de indústria da RJ, que induz produtores a utilizarem o mecanismo sem a devida compreensão das consequências restritivas para o acesso futuro. Para o executivo, a solução passa pelo aperfeiçoamento normativo e não apenas pela lei em si. Com perspectivas de preços estagnados para o próximo ano e ameaça de um novo Laninha, a CNA defende a busca urgente por mecanismos que fortaleçam o sistema de crédito e reduzam a insegurança jurídica antes que a redução nos pacotes tecnológicos comprometa ainda mais a produtividade nacional. E agora você vai ver que o leilão dos lácteos em nível mundial apresentou muitas variações. No leilão de número 393 da plataforma Global Dairy Trade, a GDT, que foi realizado no último dia 2 de dezembro, apresentou movimentos mistos entre os produtos. Ainda assim, o preço médio dos produtos negociados foi de $3.507 por tonelada, registrando uma queda de 4,3% no Price Index, chegando a 8 quedas consecutivas e com menor preço médio desde março do ano passado. O leite em pó integral manteve a trajetória de baixa, com preço médio recuando 2,4%, uma queda mais intensa que a observada no último leilão, que foi de 1,9%, e atingindo $3.364 por tonelada. O leite em pó desnatado, ele também apresentou redução, desta vez mais acentuada que nos 2 leilões anteriores, e que haviam mostrado relativa estabilidade.
A queda foi de 1,6%, levando o preço a 2.498 dólares por tonelada. A maior alta deste leilão foi registrada no queijo cheddar, que apresentou variação positiva de 7,2% após 3 leilões consecutivos de queda, alcançando 4.639 dólares por tonelada. Do lado das quedas, o destaque foi a manteiga, que recuou 12,4% e atingiu o menor preço desde dezembro de 2023, chegando a 5.169 dólares por tonelada. Já a mussarela teve um recuo mais moderado de 1%, marcando a segunda retração consecutiva após uma leve recuperação de início de novembro. E foi negociada a 3.182 dólares por tonelada. E agora vamos falar da inadimplência do setor agropecuário, uma situação muito preocupante. Confira. O agronegócio brasileiro atravessa um de seus períodos mais desafiadores. O volume de crédito concedido caiu e o produtor está encontrando muito mais dificuldade para renovar limite ou contratar novas operações. De julho de 2024 a março de 2025, os bancos liberaram cerca de 278 bilhões de reais em crédito rural, quase 17% a menos que no mesmo período da safra anterior. Em vários recortes, a queda passa de 20% nas contratações, com menos contratos fechados com produtores. Isso acontece porque o risco do setor aumentou. Custos de produção elevados, preços de grãos em queda e em algumas safras, perdas climáticas e, principalmente, a escalada da inadimplência. Com mais produtores atrasando o pagamento, os bancos ficaram bem mais seletivos, encurtaram prazos, aumentaram a exigência de garantias e, em muitos casos, simplesmente não renovam as linhas tradicionais de custeio e investimento. Nós estamos em um dos patamares mais altos já registrados pelo Banco Central no crédito rural. Nas operações de crédito rural com recurso direcionado, contratadas a taxas de mercado, a inadimplência chegou a aproximadamente 9,35% em agosto de 2025, o maior nível desde o início da série histórica do Banco Central em 2011, quando o pico anterior, que tinha sido pouco acima de 5% em 2017. Em alguns recortes mais recentes, considerando empréstimos a taxas de mercado, a inadimplência dos produtores pessoa física já bate perto de 10%, enquanto, somando também os recursos subsidiados, a taxa passou de algo em torno de 2,2% para mais de 5% em um ano, ao mesmo tempo em que a inadimplência média de todo o sistema financeiro gira em torno de 4%. Não existe bala de prata, mas há um conjunto de caminhos. No curto prazo, é fundamental alongar prazos e reestruturar dívidas viáveis antes que elas virem execução e leilão de ativos. É necessário lembrar que o alongamento de dívida rural não é um favor do banco, mas um direito do produtor, previsto nos regulamentos do crédito rural. Sempre que houver frustração de safra, dificuldade climática, oscilação severa de mercado ou incapacidade momentânea de pagamento sem culpa do produtor, ele pode solicitar oficialmente o alongamento com análise técnica e comprovação das circunstâncias. Esse mecanismo exige exatamente para impedir que uma crise conjuntural se transforme em uma execução, leilão e a quebra definitiva da atividade. Ou seja, antes de qualquer medida extrema, o sistema financeiro deve avaliar a reestruturação da dívida, estender prazos e ajustar parcelas, preservando a capacidade produtiva. É um instrumento legal que garante continuidade, reduz inadimplência e mantém o crédito funcionando. Outro ponto fundamental é que o produtor deve ter cuidado com a venda casada. O produtor não pode ser obrigado a contratar produtos acessórios, como consultorias, títulos de capitalização ou serviços adicionais, como condição para renegociar a sua dívida ou para liberação de crédito. No caso específico do seguro, a legislação do crédito rural até permite que o banco exija a contratação do seguro como condição para a operação, mas nunca pode impor à seguradora. Pela legislação, quando o seguro for obrigatório, o produtor tem total liberdade para escolher a seguradora de sua confiança, e o banco deve apresentar, no mínimo, 2 propostas de seguradoras diferentes, justamente para garantir que não haja direcionamento ou prática da venda casada. Quando essa regra não é observada, o custo da operação se eleva artificialmente, prejudicando o produtor. Em paralelo, política pública precisa dar previsibilidade, plano safra robusto, mas com juros que o produtor consiga pagar. Se nada mudar, o cenário tende a ser de crédito oficial ainda mais seletivo,
com bancos focados em clientes de menor risco e em operações muito bem garantidas, enquanto quem está alavancado e com histórico de atraso vai enfrentar forte racionamento de crédito. Por outro lado, se houver ajuste de rota, alongamento de dívidas, renegociações em massa bem feita, melhoras de preços agrícolas e um plano safra 26 e 27 que combine taxa de juros viável com mecanismos modernos de gestão de risco, a tendência é a gente ver uma normalização gradual, com o produtor voltando a ter acesso ao crédito, mas num ambiente muito mais técnico, transparente e com disciplina financeira como regra, e não como exceção. E depois do intervalo eu vou conversar com César Roberto Guimarães de Oliveira. Ele é gerente de vendas e marketing da Agritech e nós vamos falar da Agritech que registrou um crescimento de basicamente 18% na venda de tratores para a agricultura familiar. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar de frete rodoviário. O novo modelo de fiscalização da tabela mínima de frete que foi implementado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, ela tem provocado impactos diretos no setor logístico brasileiro, desde que a conformidade passou a ser verificada automaticamente e por meio do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, que é a MDF-E. E transportadoras relatam aumento de custos e queda na movimentação de cargas, especialmente no segmento de fertilizantes. A mudança que dispensa a abordagem física dos veículos baseia-se na análise digital das informações declaradas pelas empresas contratantes. O sistema cruza os dados do MDE, que é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, com os valores mínimos definidos por lei para o transporte rodoviário, identificando automaticamente fretes pagos abaixo do piso estabelecido. E com a nova ferramenta, a fiscalização tornou-se mais rigorosa e abrangente. Embora a ANTT ela destaca ganhos em eficiência e gestão logística, transportadoras enfrentam dificuldades para ajustar os seus contratos e repassar os custos aos contratantes, especialmente em mercados sensíveis ao preço, como os de fertilizantes. E agora eu vou conversar com César Roberto Guimarães de Oliveira. O César ele é gerente de vendas e marketing da Agritech. E nós vamos falar dessa empresa importante no cenário nacional, a Agritech, que registrou um crescimento basicamente de 18% na venda de tratores para a agricultura familiar. César Roberto Guimarães de Oliveira, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui presente com vocês. Ô César, a gente sabe que a Agritech é uma das importantes empresas em nível nacional e já está no Brasil há muitos anos e vem fazendo um trabalho num segmento, vamos dizer assim, num segmento que tem muitos probleminhas e vocês entraram assim, definitivo, com um produto que agrega valor a esse segmento, que são, vamos dizer assim, os pequenos, médios produtores, agricultura familiar. Como é que está hoje a Agritech, principalmente diante desses problemas econômicos que a gente passa aqui no Brasil? Na verdade, a gente pode dizer que esse ano, para nós estamos com um crescimento, aí, como você colocou, de 18%, né? Que é bem significativo. E falar da agricultura familiar para nós é simples, porque desde o início da nossa empresa, ela sempre trabalhou visando esse segmento da agricultura familiar, né? Desde quando se foi lançado o Pronaf lá no início, né? Que se falava em agricultura familiar, plantadeira de 5 linhas, e a gente sabia que não é essa a realidade, né?
Na verdade, o agricultor precisava de um produto, né, que saísse da enxada e começasse a iniciar a mecanização. E esse é o nosso propósito, né, de trazer produtos que se adequam à agricultura familiar, que é o grande responsável por colocar alimentos na mesa do brasileiro. É verdade. E hoje a gente vê que a maioria das empresas, elas optam por grandes áreas, vamos dizer assim, um setor produtivo mais pesado, e se esquece que, por exemplo, a produção de frutas, basicamente é voltada para pequenos produtores. Você pega as hortaliças, por exemplo, são pequenos produtores. O próprio leite em si são pequenos e médios produtores que às vezes não dão conta de comprar um trator aí grande, mas a Agritec tem um portfólio muito grande que atende aí vamos dizer, muita gente voltado aí para pequenos e médios produtores, né? E atende muito bem, por sinal, né? Com certeza. A gente iniciou, né, com o microtrator, né, aquele trator de 2 rodas, né, que quando a pessoa inicia, vamos dizer, a agricultura familiar, ou ele tem uma área muito pequena e ele precisa de uma produtividade com uma qualidade melhor, né, então ele já consegue mecanizar com o microtrator. E assim, são máquinas que se adequam a cada tipo de cultura, né? Nós temos o slogan que a gente diz que a gente produz de acordo com a necessidade do produtor. Então, a gente tem um modelo de trator 1155 de 42 cavalos, e só nesse trator, para você ter ideia, eu tenho 49 versões de tratores. Num único modelo, eu tenho 49 versões, ou seja, para cada tipo de cultura, eu crio um produto que vai se adequar à necessidade do produtor. A gente vai até o campo, estuda a necessidade dele e desenvolve a máquina para ele. Ou seja, a gente muda o trator, não o produtor muda o plantio dele, né? Então, assim, é o nosso DNA, é produzir para esse segmento. Entendeu? Coisas que nossos concorrentes, a maioria, pensam em tratores a nível, tratores maior, que vai atender grãos, lavoura branca, né? E nós não, nós temos DNA de produzir para a agricultura familiar. Bom, podemos resumir que a Agritec é igual Bombril, 1001 utilidades. Exatamente, você colocou muito bem, exatamente. Então, do jeito que o produtor necessita da nossa máquina, a gente vai lá e produz. Então, a gente atende todos os segmentos de fruta, hortaliça, café, né? Todo esse segmento de pequeno e médio produtor, a gente atende esse segmento aí. E por incrível que pareça, nós temos culturas, por exemplo, que às vezes os tratores convencionais não entram. Aí você tem o quê? Você tem a Agritec que entra, vamos dizer assim, ela cabe em qualquer lugar quando se fala de produção agropecuária. Claro que nós não estamos falando de uma produção em larga escala, 2, 3 mil hectares, tratores grandes. Não, nós estamos falando daquele trator que realmente ele se encaixa dentro aí de uma dezena de culturas e, inclusive, para o produtor de leite. Ele se enquadra muito bem, né? Exatamente, ele é um trator que entra em estábulos, né, que ele faz manobras curtas, entendeu? Não é um trator pesado, é um trator leve, que acaba não estragando também o estábulo ali. Então, assim, é aquilo que você está colocando. Nós, vamos dizer, um produtor de uva. A uva, ela tem vários tipos de plantio, né? Sim. Ela tem parreira, ela tem, né, centro a centro. Então, assim, para cada tipo de plantio de uva, existe uma máquina. Então, nós produzimos essa máquina que atende àquela necessidade do produtor. Então, e como a gente sabe que, vamos dizer assim, 60% do alimento consumido pelo brasileiro vem da agricultura familiar, né? Então é um nicho que a gente resolveu entrar, né, e se dedicar nesse segmento aí, né? Bom, e a Agritec hoje, a própria Agritec, ela financia esses tratores aos pequenos e médios produtores? Nós trabalhamos com as linhas convencionais do Tá. governo, né? Pronaf, né? Pronamp, tá? Nós temos um segmento também que é o segmento do consórcio, que já é próprio, né? Tá? Que atende o produtor quando ele quer uma venda programada, né? Mas basicamente o grande, vamos dizer assim, a grande demanda é através das linhas de crédito governamentais, aí, principalmente o Pronaf, né? Olha, você que está nos acompanhando pode ter certeza absoluta do que eu vou dizer. Os tratores da Agritec são realmente fora de série, principalmente para você que é pequeno e médio produtor, vamos botar aí 50, 60, 70 hectares. Esse trator funciona muito, mas muito bem. Você pode colocar arado, grade, uma plantadeira, você pode colocar carreta, lâmina para frente, lâmina para trás, enfim.
é 1001 utilidade, pode ter certeza absoluta, e ele cabe exatamente dentro do seu bolso quando a gente fala em adquirir um equipamento aí para a sua propriedade. Eu conversei com César Roberto Guimarães de Oliveira, ele é o gerente de vendas e marketing da Agritech, e nós demos assim uma viajada sobre a Agritech, que este ano de 2025 vai fechar com um número excelente de crescimento, na casa aí de 18%. E isso prova que realmente a Agritech tem produto de ponta para você. Acho que é isso, né, César? É isso aí, muito obrigado aí. Na verdade, assim, outro grande diferencial que nossas máquinas proporcionam é a questão da economia de combustível, né? Que hoje é o grande vilão numa propriedade, né? Então, nossos tratores estão muito econômicos. A gente fala que eles chegam a 15% a 20% em relação aos concorrentes, entendeu? A nível de economia de combustível, que pesa muito no custo da agricultura, né? Isso é verdade. Então, isso, nós estamos aí espalhados no Brasil todo com nossas concessionárias, né? Nós temos mais de 50 concessionárias instaladas no Brasil, tá? Temos toda a rede, como você colocou, nós não começamos hoje, né? Tá? A gente já está desde hoje com o nome Agritech desde 2001, inclusive no final do ano faremos 25 anos de existência, né? Tá? E, então, é uma máquina que está consolidada. Eu digo que é o único fabricante de trator no Brasil, porque nós fabricamos desde a caixa, né, de transmissão, tá? Caixa eixo dianteiro. Tá? Então, esse é um produto que é fabricado aqui no município de Indaiatuba. Então, é uma fábrica realmente de tratores. Tá certo. César, muito obrigado. E as portas do nosso programa sempre estarão abertas aí para quando precisar, ok? Um grande abraço e obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.